Queria, hoje, trazer uma mensagem para os irmãos, uma mensagem simples, mas de extrema profundidade, que nós devemos fundar nossa fé sobre ela. Eu queria, hoje, inclusive, o André fez menção aqui, de que eu fiz um vídeo dizendo que nós iríamos pregar uma mensagem de fé, uma mensagem para que o nosso coração pudesse se apoiar e se fortalecer em cima da fé que temos em um Deus que realiza milagres. E diante disso eu queria então dizer essa palavra: tem jeito sim. Queria dizer para você, tem jeito sim. Tem algumas coisas na nossa vida, e eu creio que todos nós aqui temos situações assim na nossa história, em que nós passamos por dificuldades, há questões familiares, alguns membros da nossa família, problemas, dificuldades, mas eu queria dizer para você que quando nós cremos em Jesus, Jesus tem jeito para toda e qualquer situação. Abrindo umas aspas, muitas pessoas hoje sofrem, e provavelmente nós também temos nas nossas famílias problemas, indivíduos que estão passando por grandes dificuldades. Às vezes pessoas que têm muita dificuldade, pessoas difíceis, pessoas com a personalidade muito difícil, e às vezes você diz, puxa, eu já orei por essa pessoa, eu já oro, faz tempo, eu falo, eu batalho, e parece que não tem jeito, não muda, não acontece, mas eu queria dizer para você, no nome de Jesus, que para essa pessoa aí também tem jeito. Tem jeito em Jesus. Não desista, não jogue os pontos, tampouco carregue essa carga sobre você. Não, a Bíblia diz que nós devemos lançar no Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Coloque aos pés da cruz isso que lhe traz preocupação, isso que lhe traz angústia em relação a esse membro da sua família, porque Deus, Ele é capaz de cuidar, Ele é capaz de transformar e fazer coisas extraordinárias. Uma vez eu ouvi uma frase do pastor João Arantes, hoje ele já está com o Senhor, mas foi o meu pastor, ele dizia assim, Deus também é Deus das pessoas difíceis. Deus também é Deus das pessoas difíceis. Tem alguém difícil na sua casa, na sua parentela, Deus é poderoso para abençoar, para transformar essa pessoa. Não desista, tem jeito sim. A palavra do Senhor nos diz que Deus é o Deus de Abraão, pai da fé. Deus também é o Deus de Isaque, o filho da promessa, aquele que é o tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Mas Deus também é o Deus de Jacó, um homem difícil, de um caráter complicado. Mas Deus também é o Deus de Jacó. É Deus de Abraão, é Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus também é o Deus das pessoas difíceis. Então, não perca a esperança. Tem jeito sim. Que hoje você leve essa palavra no seu coração. Então, fecho esses parênteses que eu estou dizendo, em relação a pessoas difíceis, que a gente fala, meu Deus, o que vai ser dessa pessoa? Não, vai ser aquilo que Deus quiser. Coloque essa pessoa aos cuidados do Senhor, porque Deus tem algo maravilhoso para fazer na vida deste seu querido. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Meus queridos, então, diante dessa palavra, a respeito de fé, e nós queremos alimentar a nossa fé não com palavras emotivas ou simplesmente fundos musicais emocionantes, mas a nossa fé, a fé verdadeira, ela precisa vir da palavra. Não é? Quando nós ouvimos a palavra, não é isso que diz a palavra? A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé deve ser alimentada pela palavra. Eu queria dizer para os irmãos que a nossa fé, ela está em Jesus. Quem realiza milagres na nossa vida é Jesus. É isso que nós devemos entender. Não é a nossa fé. É a nossa fé em
Jesus. Quem realiza o milagre é Jesus. Por isso que a Bíblia fala que se nós tivermos a fé pequenininha, do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós poderemos ver as maravilhas de Deus na nossa vida. Porque não depende do tamanho da nossa fé, depende do tamanho do nosso Deus. Quem realiza milagres é Jesus. Talvez você possa dizer, pastor, mas eu tenho uma fé tão pequenininha, tão precária, puxa vida, eu não sou aquela pessoa de fé mesmo, não tem problema. Se conecte a Jesus com essa fé pequenininha que você tem, e você poderá experimentar as grandes maravilhas de Deus na sua vida e na vida da sua família. Então, o primeiro ponto que eu quero lembrar os irmãos hoje, não é? É isso, que é a nossa fé em Jesus. Então, é Jesus que pode fazer por nós. Não é a intensidade da sua oração. Tem gente que fala, vou orar bem forte aqui, viu? Se você quiser orar assim, é maravilhoso. Quer dizer que você está uma pessoa bem, né, firme, crente, você está maravilha. Mas não é a intensidade da nossa fé que nos leva a experimentar os milagres de Deus. O que nós precisamos entender é que está em Jesus o poder para transformar a nossa vida e vermos os milagres de Deus. Isso é um grande ensinamento, porque tira um grande peso de sobre nós. Não depende de mim, não depende da articulação das minhas palavras. A Bíblia nos diz no Evangelho, Jesus nos ensinando, que antes de nós abrirmos a boca para pedir, Ele já sabe do que nós necessitamos. Então não depende pastor, eu não sei orar, eu não sei falar essas palavras articuladas, bonitas, eu não sei, pastor. Irmãos, Deus conhece a necessidade do seu coração. E se você colocar sua fé em Deus, ainda que seja pequena, você vai ver o mover de Deus sobre a sua vida. Ainda que você não saiba orar, ainda que você não saiba falar, ainda que você não saiba falar palavras religiosas, poéticas e bonitas, Deus é um Deus que cuida de cada um de nós de forma especial e individual, porque Ele ama cada um de nós. Tem jeito, sim. Tem jeito. Para Jesus, tudo tem jeito. Talvez o pastor Uman não tem. Talvez os governantes da terra não tenham palavras, não tem meio de poder resolver. Talvez os médicos, com toda a ciência, não consigam resolver o seu problema. Mas para Jesus, tem jeito, sim. A Bíblia nos fala sobre Jesus, então. E eu queria lembrar os irmãos. Eu sei que os irmãos conhecem o Evangelho, mas eu quero lembrar e reforçar nossa fé a respeito de quem é o Jesus que nós servimos. Quem é Jesus? É Ele que nos dá a vitória. É Ele que é o nosso Salvador. É Ele que vai nos levar para o céu. É Ele que cura. É Ele que transforma. É Ele que faz. Então nós precisamos nos lembrar um pouco sobre quem é Jesus. A Bíblia nos diz, e aí eu quero pedir que os irmãos abram alguns textos, pedir para o Léo colocar aqui para a gente, os irmãos que não estão com Bíblia podem acompanhar aqui, os irmãos que estão no celular também na live, podem acompanhar aqui conosco. Em Lucas, capítulo de número 4 e verso de número 40. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, verso de número 40. Diz assim, o texto já está aqui, tem alguns irmãos procurando. Diz assim o texto: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele, Jesus, os curava, impondo as mãos sobre cada um. Trouxeram gente doente de tudo quanto é jeito. A Bíblia diz que Jesus curou a todos. Jesus é especialista em realizar curas. O profeta Isaías nos diz lá, no capítulo 53 de Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele nos traz a cura. Jesus Cristo nos garante isso.
Tem muitas pessoas que falam assim, não, pastor, a enfermidade lá no capítulo 53 de Isaías é a enfermidade da alma, é a enfermidade do espírito. Não é não. Em algumas curas que Jesus realizou no Evangelho, ao realizar aquela cura, Jesus Cristo cita Isaías. Então significa que o poder curador de Jesus está ao dispor de todos nós, tanto quanto o poder salvífico. Se nós tivermos fé, do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos ver Deus realizar curas no meio da nossa família. Preciso dizer isso aos irmãos. Preciso lembrar os irmãos disso. Irmãos, as curas não acontecem só lá no Valdemiro. As curas não acontecem só aqui e acolá. As curas acontecem, vai de encontro àqueles que têm fé, uma fé genuína em Jesus Cristo. Não importa se o crente é pentecostal, se o crente é tradicional, e que tradição cristã ele segue, se ele tiver, inclusive os nossos irmãos católicos, e se tiver fé em Jesus, Jesus é poderoso para realizar milagres dentro da nossa casa. Porque Jesus Cristo não tem compromisso exatamente com as nossas denominações. Elas são importantes, as nossas denominações. Eu amo e respeito a denominação que eu sirvo, porque nós precisamos de uma organização. Mas Jesus Cristo tem compromisso com Ele mesmo e com o amor dEle por nós. E a Bíblia diz que Ele te ama. Que Ele ama cada um de nós. E o amor dEle é estendido a todas as pessoas. E a Bíblia diz que aonde tiver uma alma, uma pessoa, que com fé se direcionar a Ele e dizer que Ele é Senhor, essa pessoa será salva, essa pessoa alcançará a bênção, essa pessoa alcançará o milagre de Jesus. Então, você não pode mais perder essa expectativa que Jesus é poderoso para curar. Jesus é poderoso para curar, sim. Creia nisso. Tem alguém vivendo uma situação difícil dentro da sua casa, na área da saúde? Creia que Deus é poderoso para curar. Até estava hoje à tarde orando e pensando que muitas vezes a gente não usufrui das grandes bênçãos que Deus tem para nós, das promessas de Deus, como por exemplo, o poder que Deus nos deu a cada um de nós para curar no nome dEle. A Bíblia nos diz lá em Tiago que se nós orarmos pelo enfermo, Ele é poderoso para curar. E Tiago diz assim, que Elias, um homem sujeito às mesmas, o profeta Elias, sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, um homem simples, um homem com pecado, um homem humano, igual nós, ele orou e Deus respondeu. Ele orou para parar a chuva e a chuva parou. Ele orou para Deus mandar a chuva de novo e Deus mandou a chuva de novo. A oração de Elias mudou as leis da natureza. E essa fé ainda está ao nosso dispor. Então não tenha medo de orar e de pedir a Deus a cura da sua casa. Se tem alguém desenganado dos médicos, se tem alguém com um problema crônico na sua família, um problema de saúde difícil, nós precisamos, como crentes em Jesus Cristo, crer que Deus é poderoso para curar. Essa é a nossa fé. Ainda que a ciência diz que não, ainda que os homens digam não, ainda que você mesmo, talvez em um ato de incredulidade, falar, acho que não tem mais jeito, mas eu queria, em nome de Jesus, como porta-voz da palavra de Deus nessa noite, dizer para você que tem jeito sim, Jesus Cristo ainda cura nos dias de hoje. O texto que nós estamos a ler nos diz que ao final da tarde, todos os que tinham enfermos em casa, enfermos de diferentes moléstias. O que significa diferentes moléstias? Diferentes tipos de enfermidade. Um é problema no osso, outro no estômago, outro no pé, outro na cabeça. Gente com problema em tudo quanto é lugar. Levou lá, Jesus colocou a mão sobre eles e todos foram curados. Jesus é especialista de todas as especialidades, irmão Dio. Jesus Cristo cura todo tipo. Tem problema no sangue, Jesus cura.
Problema no ouvido, Jesus cura. Jesus é poderoso para curar enfermos nos dias de hoje. Eu queria colocar outro texto no Evangelho ainda, Léo, João capítulo 21 e verso número 25. João capítulo 21 e verso 25, diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Aqui João está falando dos milagres que Jesus fez. E olha o que ele diz, Jesus fez muita coisa. Jesus realizou grandes milagres, em tamanho e em quantidade. Se todas as coisas que Jesus fez fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O evangelista aqui diz que Jesus Cristo realizou milagres de toda a natureza. Todas as pessoas que chegaram até Jesus com algum problema, não foi despedido sem uma solução. E Jesus, a Bíblia diz que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Jesus Cristo tem solução para a sua causa. Jesus tem milagres, um milagre específico, uma graça específica para o tamanho e o lugar do seu problema. Ah, pastor, mas o meu problema é mais na área emocional. Jesus Cristo, então, é o psicólogo dos psicólogos. Ah, pastor, o meu problema é mais na área financeira. Jesus Cristo, Ele é o solucionador dos seus problemas financeiros. Pastor, mas o meu problema é de ordem espiritual. Deus tem solução. Ah, pastor, eu tenho frustração na área ministerial. Deus tem solução para a sua casa. Ah, pastor, eu tenho problemas na área da família, sou rejeitado, humilhado. Deus tem solução para isso. Tem jeito. Para Jesus, tem jeito a sua situação. Jesus fez cego ver, fez paralítico andar. Na Bíblia tem registrado mais de 30 milagres que ele realizou, mas o texto diz que esses que foram registrados foram apenas para o nosso conhecimento. Mas se fosse registrar tudo que ele fez, não caberia lugar de pôr tanto livro, Mandora, das maravilhas que Jesus fez. De lá para cá ele continua fazendo milagres, já fez na minha vida, acredito que já tenha feito na vida de algumas pessoas aqui, e ele continua fazendo. Jesus Cristo ainda realiza milagres nos dias de hoje. Jesus Cristo fez tempestade parar, Jesus Cristo andou sobre o mar, Jesus Cristo demonstrou poder sobre a natureza. Imagina, alguém que é poderoso para fazer a tempestade parar, irmão Dora. Tranquilo. A Bíblia diz que a tempestade estava dura demais, batendo sobre o barco onde os discípulos estavam, eles desesperados. E a Bíblia diz que quando os discípulos olharam para Jesus, Jesus estava dormindo. Jesus estava lá, dormindo, tranquilo. Às vezes você está desesperado para quê? Jesus tem solução para a sua causa. E diz que chamaram Jesus, Jesus levanta, olha para eles, vocês estão preocupados por quê? Por que, Jesus? O Senhor não está vendo tempestade, o mar vai virar o nosso barco, nós vamos cair, nós vamos morrer afogados. O Senhor ainda vai perguntar por que nós estamos assim? E Jesus fala, mas como vocês são pessoas de pouca fé? Como vocês são bobinhos. E aí Jesus então olha para o mar, estende a mão e diz assim: aquieta-te, mar, acalma-se, vento. A Bíblia diz que naquele mesmo instante tudo se fez bonança. Ah, se o Senhor nos desse a oportunidade de viver com uma profundidade maior da nossa vida espiritual, se nós não fôssemos tão carnais, se nós não fôssemos tão incrédulos, se nós não fôssemos tão desprovidos de fé, com a fé tão desprovida de graça, nós iríamos experimentar coisas tão extraordinárias de Deus na nossa vida. E às vezes você está desesperado aí por causa do problema lá da sua casa, dos seus filhos, do seu casamento, das suas finanças. E hoje Jesus te traz aqui para dizer para você que Ele estende a mão
para acalmar a tempestade na sua casa, para acalmar a tempestade do seu coração. Haverá bonança, porque para Jesus tem jeito. Para Jesus tem jeito. Jesus Cristo expulsou demônios e libertou muitas pessoas das investidas de Satanás, da opressão demoníaca. Tem gente hoje em dia que morre de medo de Satanás. Não que nós não devemos, que nós devemos subestimá-lo. Não é assim. O apóstolo Paulo fala assim: eu não subestimo as artimanhas de Satanás. Não é subestimá-lo, porque o Satanás, ele tem força, mas só Jesus tem poder. Aliás, Jesus não tem poder. A Bíblia diz que a ele foi dado todo o poder. Então nós não temos que temer. A Bíblia diz que as ferramentas e armas que foram forjadas no inferno contra nós não prevalecerá. A Bíblia diz que Satanás, ele não tem a capacidade nem de nos tocar, se Deus não lhe der permissão. A Bíblia diz que o diabo pode ficar ao nosso derredor, gritando, bramando como um leão, mas ele não pode chegar em nós, irmã Dora. E às vezes nós, crentes assustados, ficamos assustados com o rugir de Satanás. Aliás, Satanás imita o rugir, nem rugir ele pode, porque na verdade o verdadeiro leão da tribo de Judá é o nosso Jesus Cristo. E Satanás fica lá, e o ser, ele não pode chegar na sua casa, ele não pode tocar em você, não pode tocar na sua família, se não for da permissão de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que o Senhor está ao nosso redor e Ele nos protege. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Aliás, esse verso é muito usado pela teologia aí dos anjos, mas na verdade, se você for prestar atenção no texto, ela diz que o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é a pessoa de Jesus Cristo. A tradução correta lá é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Jesus. Jesus está ao nosso redor. E Ele mesmo nos disse lá no Evangelho, quando foi assunto ao céu, Ele disse o que? Eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Satanás pode vir forte. Antes de ele tratar conosco, ele vai precisar falar com o nosso Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus expulsou toda sorte de demônio, libertou o povo da opressão. E Jesus ainda tem poder hoje para isso. Quantas famílias estão oprimidas por Satanás? Quantas pessoas não só oprimidas, como endemoniadas? Satanás tem tomado posse das almas, das mentes, da direção de muitas pessoas, mas nós temos em Cristo Jesus o poder para poder expulsar o Satanás. A Bíblia nos diz, irmã Dora, que quando Jesus Cristo morre na cruz, Ele nos dá poder para esmagar a cabeça da serpente. Jesus Cristo coloca o poder de Satanás debaixo do pé da igreja. Então hoje nós temos poder sobre as hostes do inferno. Uma vez uma pessoa ficou com uma pessoa endemoniada perto da casa dela, né? Eu estava fazendo estágio lá em São José dos Campos, e aí não conseguiu falar com o pastor, ligou para mim e falou: pastor, não sei o que eu faço, endemoniado aqui, ninguém sabe o que faz, o que se faz com endemoniados, morrendo de medo. Eu falei assim: não, vai lá. Mas o senhor não pode vir aqui? Eu não posso, eu estou longe, estou trabalhando. Eu era seminarista, mas trabalhava durante o dia. Vai lá, Jesus Cristo te deu poder sobre as hostes do inferno. Vai lá, estenda a mão sobre o demônio e fala assim: demônio, sai em nome de Jesus. É mesmo, pastor? É. E ele foi lá, aquele irmão, e expulsou aquele demônio. O demônio foi embora. E nós temos poder para isso. O Senhor nos deu esse poder. Por isso nós não podemos temer. Tem crente que tem medo de macumba. Uma vez ligou: ai, pastor, deu macumba aqui no meio. Dá um chute nesse negócio aí. Oxê. Quando a gente era pequeno, a irmã Diva lembra da molecada lá perto da rua, que ela era vizinha nossa. A gente pegava no final de semana as bicicletas e ia nadar lá na Santa Estela. Era
umas cachoeiras que tem lá perto do Tupã. E normalmente lá tinha macumba. Chegava lá, tinha uns negócios com bolo, tinha uns refrigerantes, paçoca. A molecada comia tudo. Ah, que benção, isso aqui é coisa de Deus. A molecada é terrível, pegava as paçocas e comia tudo. Não é nada. Está todo mundo vivo, todo mundo servindo a Jesus. Não tem problema nenhum. Porque o mal não tem poder sobre nós, irmãos. Nós não temos que temer essas coisas. Tem gente que tem medo de mal olhado. Ai, nossa, olha, tomei todo porque passou uma pessoa ali, olhou ruim para mim. Ô louco, irmão. Nós somos servos de Jesus. Revista-se do poder de Jesus. Que tem mesmo, tem um pessoal que olha ruim mesmo. Tem uns seca pimenteira por aí. Que olha, seca até as árvores, as flores, passa na casa da gente, seca todas as flores. Mas em nome de Jesus, até as flores da sua casa está protegida por Jesus Cristo. Isso é uma questão de posicionamento espiritual. Nós devemos ter essa posição espiritual na nossa casa. Eu já ensinei essas questões de espiritualidade aqui para os irmãos. Nós devemos ter um posicionamento espiritual. O que é isso? Satanás não pode entrar dentro da nossa casa e fazer o que quer, não. Nós é que estamos lá, o Senhor está conosco. Deus, o Deus de Jacó é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, diz a palavra do Senhor. É interessante que até no ditado popular, quando vai falar do diabo, a gente fala do cão, né? O cão. E é verdade, tem algumas características do cão que é bem parecidas com Satanás. Você vê que às vezes você chega num lugar, os cachorros ficam latindo pra você, né? Aqueles cachorrinhos. Aí tem uns demonião grandão, aí tem uns pequenininhos. Irmão, se você for recuando, ele vai te encantoando. Eu grandão, 2 metros de altura, mais de 100 quilos. Bichinho desse também. Ai, meu Deus do céu. Ai, pastor. Ai, o Satanás está aqui. Você tem que ter posicionamento. Se posiciona para você ver. Sai daqui, rapaz. Entra debaixo da cama lá, fica lá 3 dias. Satanás é assim também, irmão. Ele vai procurando uma brecha, entendeu? Ele dá uma aqui, dá uma ali, usa um servo dele lá do mundo, fala uma coisa para você. Ai, pastor, tô mais guardinho. Ai. Aí quando você vê, você está em depressão, não sabe por quê. Não, se posicione. Fala, não, aqui na minha casa não, Satanás, sai daqui. Aqui na minha casa não, aqui, sai daqui, Satanás. Uma vez, nós fazíamos um trabalho na favela, lá de São José dos Campos, e tinha muitas pessoas oprimidas lá. Nós entrávamos dentro das casas para orar, as pessoas caíam, demoniadas, um lugar de grande opressão. E aí uma vez uma pessoa perguntou para mim, que iam juntos, né? Tinham pessoas que iam junto da gente fazer evangelismo lá. Aí uma pessoa perguntou, pastor, mas como que o demônio vai embora quando você expulsa? Parece que eu já tentei expulsar, não vai embora? Mas também, irmão, o jeito que você expulsa o demônio aí, você fica amigo dele. Ô, demônio, sai. Não. Você tem que ser homem de Deus, mulher de Deus. Né? Ai, Satanás, ai, sai, Satanás da minha casa, ai, com medo. Assim não, se posiciona. Homem de Deus, mulher de Deus, sai daqui, Satanás. Eu não aceito, em nome de Jesus. Ore pelos seus filhos assim. Não aceito que Satanás destrua a vida dos meus filhos. Em nome de Jesus. Senhor, proteja a minha casa, proteja os meus filhos. Agora você fica... Não. Homem de Deus, mulher de Deus, guerreiros do Senhor. Se posicione, seja um homem de Deus. Porque a Bíblia fala que Jesus nos deu poder sobre eles. A Bíblia nos diz, olha, Jesus quando faz a comissão, fala assim, olha, vocês vão, se tiver o evangelho, se tiver cure eles, se tiverem endemoniados, expulse o demônio deles. Nós temos poder, porque Jesus nos deu poder sobre as hostes infernais. Não tem isso. Ai, Satanás está trabalhando na minha casa. Não é pedreiro? Não, irmão, deixa Satanás trabalhar na sua casa, não. Lá é o lugar onde Deus trabalha. É onde o Espírito Santo de Deus trabalha. É onde os anjos do Senhor estão lá.
ministrando bênçãos. A sua casa é um lugar de vitória, um lugar de graça, um lugar de alegria do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Ah, pastor, o senhor não sabe, o inferno tem se levantado contra mim. Vai cair. No nome de Jesus Cristo. Vai cair. Porque não há quem possa contra os filhos de Deus. Para terminar, a Bíblia nos diz que Jesus ressuscitou mortos. Jesus é poderoso demais, irmãos. O nosso Jesus que nós servimos é poderoso demais. Você o serve, você o busca, Jesus te ama, cuida de você, morreu na cruz por você. A Bíblia nos diz que Deus tem um amor incrivelmente extraordinário por cada um de nós. Eu li uma frase essa semana que dizia: mesmo Deus me conhecendo o meu interior, conhecendo o meu coração, conhecendo os meus pensamentos, conhecendo tudo de mim, ou seja, Ele sabe todos os meus defeitos, ainda assim Ele me ama. Então esse amor é extraordinário. Não tenha dúvida do amor de Deus sobre você. Deus é poderoso. Pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é poderoso demais para poder fazer coisas incríveis na nossa vida. Por isso, nós não devemos desanimar. Nós não devemos nos colocar de joelho diante das circunstâncias adversas do mundo, mas antes nos levantar com autoridade. Talvez você tenha levantado lá na sua casa, desanimado, com aquela angústia no coração, sabe? Mas Jesus te trouxe hoje aqui para animar o seu coração, para dizer para você que tem jeito, para reavivar a chama da sua fé, para amanhã você levantar e dizer: o Senhor é comigo, essa casa é do Senhor Jesus, eu e a minha família serviremos ao Senhor, Deus está conosco. As tempestades vêm, mas também Deus nos trará bonança, no tempo e do jeito dele. Eu vou seguir adiante, porque Deus é comigo. Jesus é especialista em resolver problemas. Em Jesus sempre há uma esperança. E Ele está aqui para falar conosco nesta noite. As pessoas, talvez, do mundo não acreditam em você, mas Jesus acredita, investe em você, e Ele sabe que você tem potencial para ser um grande homem, uma grande mulher na presença de Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Quero orar também pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando em casa. Quero orar por vossas vidas. Quero orar pela vida das vossas famílias, para que Deus possa nos dar esperança e fé, possa encher o nosso coração de força espiritual para vencermos, para sermos vencedores nas nossas casas e nas nossas vidas. Talvez hoje você entrou aqui com o seu coração um pouco triste. Talvez hoje você está aí na sua casa com o coração um pouco angustiado. Sabe, quando parece que tudo está bem, você até ri para as pessoas, mas lá dentro tem uma angústia. Você não sabe falar, mas é uma preocupação, uma ansiedade, aquela coisa que incomoda. Talvez você tenha estado assim essa semana, mas Jesus está dizendo para você que Ele é o seu alívio. Jesus Cristo, Ele te traz paz ao coração. E hoje, Ele, com a mão dEle poderosa, Ele coloca a mão dEle dentro do seu peito, do seu coração, e retira essa angústia.